Você já se perguntou se um cristão pode ter tatuagens? Será que a Bíblia condena essa prática? Hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica nas igrejas e nas redes sociais. Cristãos podem fazer tatuagens? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Imagine só. Você está na igreja louvando a Deus de todo o coração, quando de repente nota uma tatuagem no braço da pessoa ao seu lado. Um versículo bíblico lindamente desenhado na pele. Você pensa, uau, que maneira criativa de expressar a fé. Mas logo em seguida, uma vozinha na sua cabeça questiona. Será que isso é certo aos olhos de Deus? Pois é, meus amigos, essa dúvida não é só sua. Milhões de cristãos ao redor do mundo se perguntam a mesma coisa. Afinal, o que Jesus diria sobre tatuagens? Será que ter uma marca permanente na pele nos impede de entrar no céu? Ou será que estamos interpretando as Escrituras de forma equivocada? Preparem-se, porque nos próximos minutos vamos mergulhar fundo nesse tema controverso. Vamos desvendar o que a Bíblia realmente ensina sobre tatuagens, analisar o contexto histórico e cultural e, quem sabe, mudar completamente a forma como você enxerga essa questão. Garanto que o que você vai descobrir hoje pode te surpreender e até chocar. Você sabia que na Idade Média, durante as cruzadas, guerreiros cristãos tatuavam cruzes em seus corpos? Isso mesmo, não era vaidade, mas um ato de fé profunda. Essas marcas garantiam um enterro cristão caso morressem em batalha. Incrível, não é? Mas a história deu uma reviravolta. Na época da Inquisição, tatuar o corpo virou pecado mortal. O corpo, que antes era marcado com símbolos de fé, agora era visto como templo sagrado intocável. A pergunta mais intrigante é: por que muitos cristãos ainda torcem o nariz para tatuagens? Vamos aos fatos que vão te fazer pensar. Em primeiro lugar, por causa do polêmico versículo de Levítico 19, verso 28, que diz: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. E esse texto é interpretado por muitos como proibição direta de Deus. Em segundo lugar, medo do paganismo. Segundo a história, algumas culturas usavam tatuagens em rituais não cristãos, e isso assusta muita gente. Em terceiro lugar, o corpo é templo e morada do Espírito Santo, baseado no que diz 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Alguns argumentam que tatuar-se seria profanar esse templo. Em quarto lugar, preocupação com o testemunho. Há quem pense que tatuagens podem causar escândalos e afastar as pessoas de Deus. Mas será que essas razões se sustentam? A Bíblia realmente condena tatuagens ou estamos interpretando tudo errado? Pense nisso. E se uma tatuagem pudesse ser uma forma poderosa de expressar sua fé? Imagine um versículo que te inspira, marcado para sempre em seu corpo, ou um símbolo que te lembra constantemente do amor de Deus. E tem mais. Você sabia que em Jerusalém existe uma família que há mais de 700 anos faz tatuagens nos cristãos coptas e nos peregrinos do mundo todo? É a tradição viva da fé marcada na pele. A verdade é que não há consenso sobre esse assunto na comunidade cristã. Mas uma coisa é certa: o mais importante não é o que está marcado na sua pele, mas sim o que está gravado no seu coração. Lembre-se, antes de julgar alguém por suas tatuagens ou decidir fazer uma, reflita profundamente. Busque entender o contexto bíblico. Ore. Converse com seu líder espiritual. Essa história da tatuagem no cristianismo não é fascinante? Quem diria que um desenho na pele poderia gerar tanta discussão e revelar tanto sobre nossa fé, não é mesmo? No Antigo Oriente, era comum que as pessoas fizessem cortes e marcas no corpo como parte de rituais pagãos e de luto. Essas práticas estavam ligadas a cultos de fertilidade e a divindades estrangeiras.
Os israelitas, recém-saídos do Egito, estavam cercados por essas influências pagãs. Deus, ao dar essas leis, queria separar seu povo dessas práticas idólatras e supersticiosas. Nos dias atuais, muitos estudiosos e teólogos argumentam que a proibição específica de Levítico 19, verso 28, não se aplica diretamente às tatuagens modernas. O foco principal era evitar práticas pagãs e rituais de luto que envolviam automutilação e marcas corporais. Hoje, as tatuagens são vistas de maneira muito diferente e raramente têm conotações religiosas ou pagãs. Além disso, é importante considerar o Novo Testamento e a liberdade cristã. Paulo, em suas cartas, enfatiza que não estamos mais sob a lei mosaica, mas sob a graça. Ele fala sobre a liberdade em Cristo e como devemos usar essa liberdade de maneira que glorifique a Deus. Já no texto que lemos de 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, aonde Paulo menciona que nossos corpos são templos do Espírito Santo, a ênfase é mais sobre como vivemos nossas vidas e menos sobre regras específicas de aparência. Portanto, ao considerar fazer uma tatuagem, é crucial refletir sobre suas motivações e o significado por trás dela. Pergunte-se: essa tatuagem glorifica a Deus? Ela é uma expressão de minha fé ou um simples adorno? E, acima de tudo, busque orientação divina e sabedoria. Já Levítico 19, verso 28, quando analisado em seu contexto histórico e cultural, revela-se mais como uma advertência contra práticas pagãs do que uma proibição absoluta de tatuagens. O mais importante é viver uma vida que reflita a santidade e o amor de Deus, seja com ou sem tatuagens. Agora vamos falar sobre a liberdade cristã e como ela se aplica às tatuagens. Este é um tema que pode mudar a maneira como você vê sua fé e suas escolhas pessoais. Primeiro, precisamos entender a aplicabilidade da lei mosaica hoje. A Bíblia nos ensina que, com a vinda de Jesus, houve uma mudança significativa. O escritor da carta de Hebreus, no capítulo 7 e verso 12, diz: quando há mudança de sacerdócio, há necessariamente uma mudança de lei também. Jesus, sendo da linhagem de Judá e não de Levi, instituiu um novo sacerdócio e, consequentemente, uma nova lei. Isso significa que os cristãos não estão mais sob a lei mosaica, mas sob a lei de Cristo. Paulo reforça isso em Gálatas 5 e verso 1, quando diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o que isso significa para nós? Significa que as antigas restrições, como as de Levítico 19, verso 28, não têm o mesmo peso sobre nós hoje. Estamos sob a graça, não sob a lei. Mas essa liberdade vem com responsabilidades. Paulo nos lembra que, embora todas as coisas sejam permitidas, nem todas são benéficas, como ele afirma em 1 Coríntios capítulo 6 e verso 12. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade para viver de maneira que glorifique a Deus. Dando sequência, vamos agora conferir os princípios do Novo Testamento sobre a liberdade cristã. Em Romanos 14, Paulo fala sobre a importância de não julgar os outros por suas convicções pessoais. Ele enfatiza que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente e que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso inclui nossas decisões sobre tatuagens. Paulo também nos lembra que nossa liberdade não deve ser um obstáculo para os outros. Se algo que fazemos pode causar a queda de um irmão mais fraco na fé, devemos reconsiderar nossas ações por amor. Portanto, antes de decidir fazer uma tatuagem, aqui estão algumas perguntas cruciais para a reflexão. Primeiro, qual é a minha motivação? Estou fazendo isso para glorificar a Deus ou para chamar atenção para mim mesmo? Segundo, como isso afetará meu testemunho? Minha tatuagem ajudará ou prejudicará a minha capacidade de compartilhar o Evangelho? Terceiro, estou sendo financeiramente responsável? Tatuagens podem ser caras. Estou usando os recursos que Deus me deu de maneira sábia?
Quarto, como isso afetará minha família e comunidade? Minha decisão será um ponto de contenda ou de união? Quinto, estou sendo impulsivo? É algo que eu realmente quero a longo prazo ou é uma decisão momentânea? Essas perguntas ajudam a garantir que nossas escolhas reflitam nossa fé e nosso compromisso com Cristo. Lembre-se, a verdadeira liberdade cristã é viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo nossas escolhas pessoais, como fazer ou não uma tatuagem. Então, ao considerar uma tatuagem, reflita profundamente, ore e busque sabedoria. Use sua liberdade em Cristo para honrá-lo e edificar os outros. Outro fator importante é ouvir a opinião de pastores, líderes espirituais sobre esse assunto. Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, conhecido por seu humor afiado, surpreende ao dizer: "Tatuagem não é pecado. Eu só acho que tatuagem é coisa de gente que devia morrer novo." Ele brinca, mas levanta um ponto interessante sobre como as tatuagens envelhecem com o tempo. Já a equipe do Voltemos ao Evangelho traz uma visão mais equilibrada. Eles argumentam que o versículo de Levítico 19 e verso 28 não se aplica diretamente às tatuagens modernas, pois o contexto era diferente. Eles enfatizam a importância de aplicar os princípios de Romanos 14 e 1 Coríntios 6 e verso 12 sobre liberdade cristã. Surpreendentemente, o jornal El País menciona que alguns teólogos como Armando Taranto Neto e Carlos Augusto Vailate sugerem que até Jesus poderia ter tido uma tatuagem. Eles se baseiam em uma interpretação do Apocalipse 19 e verso 16. Imaginem só a polêmica. Já o pastor e teólogo John Piper, que embora não seja totalmente contra, levanta questões importantes. Ele sugere que as tatuagens são adornos passageiros e que há maneiras melhores de expressar nossa fé, como através do amor. Essas diferentes visões mostram que não há consenso na comunidade cristã. Alguns líderes são mais conservadores, outros mais liberais. Mas todos concordam em um ponto: o mais importante é o coração do crente e como vivemos nossa fé no dia a dia. Então, irmãos, antes de correr para o estúdio de tatuagem mais próximo ou julgar aquele irmão tatuado, lembrem-se, a fé vai muito além da pele. O que realmente importa é como vivemos o amor de Cristo em nossas vidas. Agora vamos falar sobre como as tatuagens podem ser uma poderosa expressão de fé entre os cristãos e como eles se utilizam delas. Isso vai te surpreender. Primeiro, pense nos cristãos coptas do Egito. Há séculos eles tatuam pequenas cruzes em seus pulsos. Para eles, essas tatuagens são mais do que simples desenhos, são declarações de fé e identidade. Em um país onde ser cristão pode ser perigoso, essas marcas são sinais visíveis de coragem e devoção. Outros cristãos escolhem tatuar cruzes, peixes ou até mesmo a imagem de Jesus Cristo. Essas tatuagens não são apenas estéticas, elas carregam significados profundos. A cruz, por exemplo, é um lembrete constante do sacrifício de Jesus e da redenção. O peixe, ou ichthys, é um símbolo antigo que representa a fé cristã desde os tempos dos primeiros seguidores de Cristo. E que tal versículos bíblicos? Imagine ter as palavras do Salmos 23 e o verso 1. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", tatuadas em seu braço. Cada vez que você olha para essa tatuagem, é um lembrete constante do cuidado e da proteção de Deus. Isso não é apenas uma marca na pele, é uma declaração de fé que você carrega consigo todos os dias. John Piper, um renomado teólogo, sugere que tatuagens com símbolos cristãos podem ser uma boa razão para se tatuar. Ele acredita que se a tatuagem serve para glorificar a Deus e fortalecer sua fé, então pode ser uma escolha válida. Mas não é só isso. Tatuagens podem ser uma forma de testemunho. Imagine estar em uma fila e alguém perguntar sobre o significado da sua tatuagem. Essa é uma oportunidade perfeita para compartilhar sua fé e falar sobre o amor de Jesus.
a tatuagem se torna uma porta de entrada para conversas espirituais significativas. Então, se você está pensando em fazer uma tatuagem para expressar sua fé, lembre-se de que ela pode ser muito mais do que um simples desenho. Pode ser um símbolo poderoso de quem você é em Cristo e uma ferramenta para compartilhar o Evangelho com o mundo. Afinal, o que está marcado na sua pele pode ser um reflexo do que está gravado no seu coração. E isso, meus amigos, é uma expressão de fé que vai muito além das palavras. Outra coisa importante que precisamos tratar é como lidar com julgamentos dentro da igreja e tomar decisões sábias sobre tatuagens. Primeiro, como lidar com julgamentos. Infelizmente, julgamentos são comuns em muitas igrejas. Se você tem uma tatuagem ou está pensando em fazer uma, lembre-se de que a sua identidade em Cristo é o que realmente importa. Romanos 14, verso 10 nos lembra: por que você julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não deixe que opiniões alheias abalem sua fé. Mantenha-se firme no amor de Deus e na sua convicção pessoal. Agora, se você está considerando fazer uma tatuagem, aqui vão alguns conselhos práticos. Reflita sobre suas motivações. Pergunte a si mesmo por que você quer essa tatuagem. É para glorificar a Deus ou para chamar atenção? Lembre-se de 1 Coríntios 10 e verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Considere o impacto a longo prazo. Tatuagens são permanentes. Pense se o que você quer tatuar hoje ainda terá significado para você daqui a 10, 20 anos. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13 e versículo 11, nossas perspectivas mudam com o tempo. Converse com seus líderes espirituais. Antes de tomar uma decisão, busque orientação de pastores ou líderes da sua igreja. Eles podem oferecer uma perspectiva bíblica e ajudar você a refletir sobre essa escolha. Respeite os sentimentos dos seus familiares. Se você ainda mora com seus pais, é importante ouvir a opinião deles. Efésios 6 e verso 1 nos lembra: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Por fim, a importância do respeito mútuo entre cristãos com opiniões diferentes não pode ser subestimada. Romanos 14 e verso 13 diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Cada um de nós tem uma caminhada única com Deus, e o respeito pelas escolhas dos outros é fundamental para a unidade do corpo de Cristo. Lembre-se, o mais importante é viver em amor e respeito, refletindo a graça que recebemos de Deus. Seja com ou sem tatuagens, o que realmente importa é o amor de Cristo que compartilhamos com o mundo. Vamos recapitular os pontos principais deste vídeo. Primeiro, exploramos Levítico 19 e verso 28, e vimos que a proibição de tatuagens no Antigo Testamento está profundamente enraizada em contextos históricos e culturais específicos. Depois discutimos a liberdade cristã e como a vinda de Jesus mudou nossa relação com a lei mosaica, nos dando uma nova perspectiva sobre práticas como tatuagens. Falamos também sobre as diversas opiniões de pastores e teólogos respeitados, mostrando que não há consenso na comunidade cristã. Cada líder traz uma visão única, mas todos concordam que o mais importante é o coração do crente e a motivação por trás de suas ações. Além disso, vimos como muitos cristãos usam tatuagens para expressar sua fé, seja através de símbolos ou versículos bíblicos, transformando suas marcas em testemunhos vivos do amor de Deus. Por fim, discutimos considerações práticas para cristãos que pensam em fazer uma tatuagem e a importância de lidar com julgamentos dentro da igreja, com graça e respeito mútuo. Agora, antes de tomar qualquer decisão, busque orientação divina e sabedoria. Ore, reflita e converse com seus líderes espirituais. Lembre-se,
O que realmente importa é viver uma vida que glorifique a Deus em todas as suas escolhas.